Você que clicou nesse vídeo, não saia agora. Essa mensagem pode ser o divisor de águas da sua vida. Não é exagero, o que você vai ouvir hoje tem o poder de restaurar tudo que está fora de ordem. Essa sexta-feira, 8 de agosto, não é um dia qualquer. É um tempo profético, um tempo em que Deus quer colocar a sua vida em alinhamento perfeito, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Então, antes de continuar, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações e coloca na opção todas, porque você não pode perder nada do que Deus vai fazer aqui hoje. Já comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa mensagem e deixa o seu nome também, porque nós vamos orar por você com propósito e direção. Escreva também a sua opinião e uma mensagem nos comentários, porque queremos saber o que Deus está falando com você através dessa palavra. E mais, compartilhe esse vídeo agora mesmo com seus amigos, familiares, porque alguém que você ama pode estar precisando exatamente dessa palavra. Agora respira fundo e fica comigo até o fim. Cada palavra desse vídeo foi preparada para tocar sua alma. Não pule, não avance, não distraia. Deus quer falar com você em cada segundo dessa mensagem. E se você estiver atento, algo muito maior do que você imagina vai acontecer ainda hoje. Hoje não é um dia comum. Há uma atmosfera diferente rondando esta sexta-feira. Algo invisível está se movendo silenciosamente ao seu redor, tocando áreas da sua vida que pareciam intocáveis. É como se o tempo estivesse suspenso, esperando que você tomasse uma atitude que destrave o que está preso. E se você sente que há algo desalinhado em sua trajetória, se carrega aquele peso invisível que palavras não explicam, então essa mensagem chegou exatamente no momento em que você precisava. Nada está fora de ordem aqui. Você foi guiado por uma mão que trabalha em silêncio, e quando essa mão se estende, nenhuma força pode impedir. Esta sexta-feira, 8 de agosto, não será lembrada apenas como mais um dia na sua rotina. Será o dia em que você foi reposicionado espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Um alinhamento está prestes a acontecer. E tudo começa com uma leitura, uma escuta, uma entrega. Se prepare. Algo dentro de você vai se mover. Você sente que chegou no limite, que suas orações parecem ecoar no vazio, que o que deveria ter sido resolvido já passou do prazo? Pois então escute com atenção. Nada está atrasado, nada foi ignorado. Nem mesmo aquilo que você desistiu de orar ainda está esquecido. Há um plano em execução que não depende do seu controle, mas depende, sim, da sua obediência. Essa obediência começa com algo simples, mas profundamente transformador. Abrir o coração para receber um texto que não é apenas escrito, mas respirado por aquele que sustenta tudo. Quando você lê com reverência, o que está desalinhado começa a ceder. Quando você ouve com fé, aquilo que estava travado começa a se destravar. E não se trata de mágica, trata-se de realidade espiritual. Há códigos de restauração em certas palavras. Há portas escondidas em determinadas promessas. E há uma chave específica que você precisa ativar hoje. Mas antes disso, é necessário que sua alma esteja disposta a ouvir com humildade e intenção. Nesta sexta-feira, o que está em jogo não é apenas um desejo pessoal ou uma bênção momentânea. Estamos falando de reposicionar tudo que está desalinhado na sua vida. Esse desalinhamento pode estar na sua casa, no seu interior, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua mente cansada. Mas não importa onde esteja, a promessa é clara. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Imagine uma mesa posta com todos os elementos organizados perfeitamente. Agora, imagine a sua vida sendo arrumada por mãos que sabem exatamente onde cada peça deve estar.
É isso que essa leitura vai provocar. Mas você precisa se comprometer com cada palavra. Não corra, não pule etapas. Há uma sequência divina sendo revelada, e o seu papel é permanecer atento, porque é exatamente nesse estado de atenção que o milagre silencioso começa a se manifestar. Você já percebeu como alguns dias carregam um peso diferente? Como se houvesse um aviso invisível dizendo: preste atenção. Essa sexta-feira, 8 de agosto, é um desses dias. A vibração ao seu redor está sendo mexida, não por acaso, mas por convocação. Você foi chamado a parar e refletir, a se desconectar do barulho externo e se conectar com uma voz mais profunda, uma voz que sussurra onde os gritos não alcançam. Talvez você tenha procurado respostas em todos os lugares, e ainda assim sentiu um vazio. Mas há algo reservado nesse momento que não está em nenhum livro comum, em nenhuma conversa aleatória, em nenhum conteúdo superficial. Está escondido em um lugar onde poucos têm coragem de entrar, a presença. E quando você entra nessa presença com reverência, coisas começam a se organizar sem que você precise entender como. O entendimento vem depois, a rendição vem primeiro. E a leitura que você fará hoje vai acionar essa transformação. Não há como reorganizar o externo sem primeiro alinhar o interno. Você pode mudar de casa, de emprego, de cidade, mas se o seu interior estiver em guerra, tudo continuará fora do lugar. Por isso, o que está prestes a acontecer não será superficial, será profundo, será restaurador, será definitivo. Você pode ter começado este vídeo com curiosidade, mas está aqui agora por necessidade. Seu espírito precisa ser lavado, seu coração precisa ser embalado por palavras eternas, e elas estão prestes a ser liberadas. Mas atenção! Não são palavras motivacionais, são palavras de realinhamento eterno. Elas não vão apenas te consolar, vão te preparar, porque o que está chegando exige espaço limpo, alma fortalecida e mente descansada. E é por isso que você está aqui. Porque há algo em você que precisa ser restaurado urgentemente, e a leitura que se aproxima será o ponto de partida. Você chegou até aqui porque sentiu algo diferente, e esse algo é real, é espiritual, é vivo, e precisa ser respeitado, porque agora chegou o momento mais importante até aqui. Agora eu vou revelar qual é o salmo que você deve ler com reverência nesta sexta-feira, 8 de agosto. Um salmo específico, separado, direcionado para você. Mas antes de dizer qual é, escute isso. Quando você ler, leia com o coração. Não leia como um texto qualquer. Leia como se estivesse diante de um espelho da sua alma, porque é exatamente isso que ele é. Este salmo é o alinhamento que sua vida precisa. Agora, prepare-se, porque o que vou dizer agora carrega peso espiritual. O salmo que você deve ler nesta sexta-feira, 8 de agosto, é o Salmo 103. Este não é apenas um dos textos mais belos das Escrituras. É um código de restauração completa, um mapa de redenção, uma carta escrita pela eternidade para corações em desalinho. Quando você lê o Salmo 103 com os olhos da fé, cada versículo se torna uma semente. E essa semente, quando plantada com reverência, gera frutos que se espalham por todas as áreas da vida. É como se cada palavra ali carregasse a capacidade de reconstruir o que foi demolido, curar o que foi machucado, limpar o que foi contaminado e, mais do que tudo, esse salmo tem o poder de reposicionar você no centro do propósito. Ele começa exaltando, depois cura, depois perdoa, depois restaura, depois coroa. Ele não pula etapas, ele reconstrói com ordem, ele reorganiza com graça. E quando você o declara, você está literalmente decretando um novo ciclo sobre tudo que diz respeito à sua existência.
O Salmo 103 começa com uma convocação que não pode ser ignorada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Não é apenas uma expressão de louvor, é uma ordem interna, é uma conversa da alma com ela mesma. O salmista está dizendo a sua própria essência: acorda, reaja, adore. Quantas vezes a nossa alma quer se calar, quantas vezes o peso da vida sufoca nossa gratidão. Mas aqui somos lembrados de que a adoração é uma escolha ativa, não um reflexo emocional. Você não precisa esperar sentir vontade para louvar. Você precisa ordenar à sua alma que se levante mesmo nos dias de silêncio. E quando você faz isso, quando rompe o bloqueio da apatia e decide bendizer o Criador com tudo o que há em você, mente, emoções, corpo, espírito, algo muda no seu ambiente. Você se conecta com uma frequência que transforma. A atmosfera da sua casa muda, a energia do seu coração é elevada, porque a adoração, quando sincera, abre os céus. E quando os céus se abrem, nada permanece fora de ordem. No versículo seguinte, o salmista repete: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Veja como isso é importante. Esquecer é humano, mas aqui somos alertados. Não permita que a correria da vida apague da sua memória aquilo que o Eterno já fez por você. Muitos vivem pedindo, mas poucos lembram de agradecer. Esse versículo nos chama a cultivar a memória da bondade divina, a lembrar dos livramentos, das curas, das provisões, das portas abertas, dos dias em que não sabíamos como continuar, mas continuamos. Quando você se lembra dos benefícios, sua fé se renova. E onde há fé, há espaço para milagres. A gratidão desbloqueia recursos invisíveis. Ela atrai respostas que estavam retidas. Por isso, nesta sexta-feira, enquanto você lê esse salmo, separe um momento para se lembrar. Lembre-se de onde você veio, de tudo que poderia ter dado errado, mas não deu. Daquilo que você achava que seria o fim, mas se transformou em recomeço. Não há nada mais poderoso do que um coração que lembra. Porque um coração grato é um coração restaurado. E então vem a sequência de promessas que muda tudo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Essa frase não é simbólica. Ela é literal. Toda culpa pode ser perdoada. Toda doença pode ser curada. O passado não tem mais autoridade sobre você quando o perdão é liberado. E o corpo responde ao que a alma recebe. Muitas dores físicas são reflexos de cargas emocionais que nunca foram liberadas. Mas quando o perdão entra, a cura segue. Esse versículo é uma declaração de restauração total. Ele toca o espírito e o corpo, ele limpa e também renova. Ele revela um Deus que não está apenas interessado em sua salvação eterna, mas também no seu bem-estar agora. Isso significa que não importa o tamanho do erro, o peso da culpa, o tempo da doença ou a complexidade da dor. Quando o Salmo 103 é declarado com fé, uma nova realidade se inicia. Uma realidade onde o passado não dita o presente, onde a dor não define a identidade, onde o amor cobre multidões de falhas e a saúde volta a florescer mesmo nos desertos mais áridos da existência. No versículo seguinte, lemos: quem redime a tua vida da cova e te coroa de benignidade e misericórdia. Aqui, a imagem é ainda mais forte. A cova representa o fim, o desespero, o ponto sem retorno. Mas há um Deus que entra na cova e resgata. Não importa o quão fundo você tenha caído. Não importa se todos ao seu redor disseram que não havia mais solução. O Criador é especialista em reverter o irreversível. Ele pega vidas que foram dadas como perdidas e transforma em testemunhos vivos de restauração. Mas não para por aí.
Após resgatar, Ele coroa, Ele devolve honra, Ele cobre com benignidade, com misericórdia, duas forças que agem como escudo para quem foi restaurado. Isso significa que você não apenas sai do buraco, você sai com autoridade. Você não apenas é salvo, você é coroado. O Salmo 103 não te deixa no chão. Ele te levanta, limpa, veste e coloca em pé de novo. E ao ser coroado, você passa a viver como alguém que sabe que foi alcançado pela graça, como alguém que anda diferente, fala diferente, pensa diferente, porque o toque da misericórdia transforma a estrutura da alma. Logo depois, o Salmo afirma: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Essa frase contém um mistério profundo: a renovação da juventude espiritual. O texto fala de abundância, de preenchimento, de uma boca que declara aquilo que está cheio por dentro. E o resultado disso é força renovada, vigor restaurado, ânimo resgatado. Como a águia, que ao envelhecer sobe aos montes para trocar suas penas e recomeçar, assim também será com você. A sua força não vai se esgotar. Mesmo em dias cansativos, haverá uma fonte de energia que não vem do café, do descanso físico ou do estímulo externo, mas da palavra que você declarou com fé. Há uma juventude interior que será ativada quando você se entregar a essa leitura. E isso não se limita à idade, tem a ver com vitalidade, com entusiasmo, com coragem. Você voltará a sonhar, voltará a se movimentar, voltará a construir. Porque quem lê esse salmo com o coração disposto nunca termina o dia da mesma forma que começou. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Essa frase rompe com a sensação de invisibilidade que muitos carregam. Quantas vezes você já se sentiu injustiçado, ignorado ou desconsiderado? Quantas vezes você teve que engolir calado coisas que ninguém percebeu? Pois saiba disso. Há olhos que tudo veem. Existe um tribunal celestial que opera fora do tempo humano e julga com perfeição. O Senhor não apenas observa, Ele age em defesa dos que foram esmagados. Ele não permite que a opressão tenha a palavra final. Ele intervém, Ele reverte, Ele exalta aqueles que foram humilhados. E isso não é simbólico, é literal. Mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, há uma justiça superior trabalhando a seu favor. Não importa o tamanho da opressão, o peso da dor ou a força da injustiça. Quando o Altíssimo decide intervir, nenhuma muralha permanece de pé. E hoje, essa promessa está se tornando realidade para você, porque quem lê esse salmo está autorizando o céu a intervir nos assuntos da terra. Está entregando o que não pode controlar a um juiz que nunca falha. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Essa passagem mostra uma distinção poderosa entre saber quem Deus é e conhecer como Ele se move. Moisés não apenas viu os milagres, ele entendeu os caminhos. E é isso que está sendo oferecido a você hoje. Não apenas receber bênçãos, mas compreender os processos. O povo viu os feitos, mas Moisés teve acesso à mente de Deus. E há uma diferença gritante entre apenas receber e participar. Deus quer te tirar do grupo dos que apenas recebem para te colocar entre os que compreendem, decidem e lideram com base no céu. Ler esse salmo com profundidade não te torna apenas um consumidor de promessas, mas um portador da mentalidade celestial. Você passa a discernir o tempo, o propósito, a direção. Você deixa de reagir ao caos e começa a caminhar com intenção. Isso é mais que religiosidade. Isso é governo espiritual. E esse governo começa quando sua alma se alinha com as verdades que esse salmo revela. Você deixa de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a declarar, o que Deus está formando em mim através disso? Misericordioso e piedoso é o Senhor, tardio em irar-se
e grande em benignidade. Não há nada mais tranquilizador do que saber que aquele que tem todo o poder também tem toda a paciência. Ele não explode, não se precipita, não castiga por impulso. Ele entende a estrutura humana. Ele conhece suas quedas, suas fraquezas, seus limites, e ainda assim, ele escolhe ter compaixão. Sua benignidade é imensa, ampla, vasta como os céus. Isso significa que você não precisa se esconder com medo. Você pode se aproximar com confiança. Ele não te rejeita por causa das suas falhas. Ele te recebe por causa do amor, e esse amor não tem medida. Ele não pesa seus erros para ver se você merece. Ele derrama graça porque ele é assim. E essa graça não apenas encobre, ela transforma. O Deus do Salmo 103 é aquele que te vê no teu pior dia e ainda assim te chama pelo nome. Ele não se esquece de quem você é. Mesmo quando você se esquece, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Essa é uma libertação profunda. O Criador não guarda rancor. Ele não coleciona erros em uma prateleira espiritual para te punir depois. Ele não acumula mágoas. Ele não vive lembrando os teus fracassos. Essa natureza divina é diferente de tudo o que conhecemos na Terra. Porque, infelizmente, humanos falham em perdoar. Mas o Senhor não é homem. Quando Ele perdoa, Ele não volta ao passado. Ele escolhe não te tratar conforme teus pecados mereciam. Isso significa que o peso que você carrega pode ser deixado agora. A vergonha que te persegue pode ser cancelada neste momento. Deus não está interessado em te envergonhar. Ele quer te restaurar. E essa restauração começa quando você acredita que Ele não vai te manter preso no erro. Quando você entende que o perdão dele é pleno, você começa a se ver de outra forma. Você para de se culpar, para de se castigar e finalmente começa a viver. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Essa é uma das afirmações mais poderosas do Salmo 103. Porque aqui entendemos que tudo o que recebemos é por graça, não por merecimento. Se fôssemos tratados com base em nossos erros, estaríamos perdidos, mas fomos abraçados com base no amor. Essa verdade deveria quebrar todo o orgulho e ao mesmo tempo reconstruir toda a autoestima. Porque não importa o que você fez, importa quem Ele é. E Ele é amor, Ele é redenção, Ele é restauração. O que esse salmo está dizendo é: você não será definido pelos seus fracassos. Sua identidade não está no que você errou, mas em quem te alcançou. E quando essa consciência entra, tudo começa a mudar. Você se levanta mais leve, anda com mais confiança, ora com mais ousadia, porque entende que está coberto, envolvido, sustentado por um amor que não depende de você, mas que te transforma por completo. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Essa comparação entre os céus e a terra não é aleatória. Ela é uma tentativa humana de expressar algo que, na verdade, é infinito. O céu sobre a terra é inalcançável, inexplorado, imensurável. Assim também é o amor que flui do Criador para aqueles que o respeitam, que se inclinam, que vivem com reverência. O temor aqui não é medo, é reconhecimento, é honra, é entrega. Quando você reconhece quem Ele é, você se alinha com tudo que Ele deseja te dar. E o que Ele deseja liberar sobre sua vida não cabe em medidas humanas. É misericórdia que alcança gerações. É favor que ultrapassa explicações. É perdão que cobre a distância entre o que você foi e o que pode se tornar. Quando você lê esse versículo e deixa que ele penetre em sua alma, você começa a entender. Não está sozinho, não está esquecido, não está abandonado. O céu continua acima, inatingível aos olhos, mas presente no coração. E essa presença cobre tudo.
Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Aqui, o texto revela uma ação divina completa: afastar nossos pecados a uma distância eterna. Oriente e Ocidente jamais se encontram. Eles estão em direções opostas. Isso significa que quando Deus perdoa, Ele não apenas apaga, Ele separa, Ele afasta, Ele coloca em direções opostas aquilo que éramos daquilo que Ele está formando. E quando isso acontece, você pode caminhar em paz. Pode construir um novo caminho. Pode recomeçar sem olhar para trás, porque aquilo que te prendia foi arrancado pela raiz. Esse versículo é um decreto de libertação. É uma sentença de liberdade. É o fim de uma era de culpa, condenação e autopunição. Você está sendo reposicionado, não com base no que merece, mas com base na distância que Ele criou entre você e os seus erros. Quando você entende isso, a vergonha perde a voz, o medo perde o poder, o passado perde o acesso. E tudo começa a se alinhar de novo. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Essa é uma imagem que aquece até os corações mais endurecidos. A figura de um pai verdadeiro, não um tirano, não um ausente, não um juiz frio, mas um pai que cuida, que entende, que acolhe. É assim que o Criador te vê. Ele não olha para você com raiva, com indiferença ou com decepção. Ele te olha com compaixão. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele entende as lutas que você nunca contou. Ele sente as dores que você tentou disfarçar. E mesmo com todos os seus defeitos, Ele continua te amando. Esse amor não é condicional. Ele não vem e vai. Ele permanece. Ele envolve. Ele protege. E quando você se aproxima dele com reverência, Ele responde com ternura. Essa compaixão não é fraca, é poderosa. É ela que te levanta quando tudo te empurra para baixo. Ela que te cobre quando a vida tenta te expor. E essa compaixão está sendo renovada sobre você agora. Sinta, receba, repouse nela. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Que libertador é saber que Deus conhece os detalhes da nossa formação. Ele não espera perfeição. Ele não exige força onde não há. Ele não se surpreende com nossas quedas. Ele sabe que somos frágeis. Ele lembra da matéria com a qual fomos feitos. Isso não significa que Ele nos trata com descaso. Pelo contrário, significa que Ele cuida com delicadeza. Ele sustenta onde estamos prestes a ruir. Ele fortalece onde sabe que somos mais vulneráveis. Esse versículo é um convite ao descanso. Você não precisa provar nada. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa ser sincero. Porque o Deus que te formou conhece cada limite, cada fraqueza, cada medo. E mesmo assim, Ele escolheu te amar. Escolheu te usar. Escolheu permanecer. Esse amor não se baseia em desempenho, se baseia em essência. E essa essência é lembrada por Ele em cada gesto, em cada oração, em cada lágrima. Ele sabe quem você é, mesmo quando você esquece. Quanto ao homem, seus dias são como a erva, floresce como a flor do campo, pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Essa é uma reflexão que nos confronta com a verdade mais simples e ao mesmo tempo mais profunda. A vida é breve, o tempo é frágil, tudo que construímos com mãos humanas um dia se dissipa. Isso não é uma ameaça, mas um lembrete. Um lembrete para não desperdiçar os dias com coisas pequenas, com mágoas inúteis, com guerras que não valem a pena. A vida passa, mas o que fazemos com o que nos foi dado pode ecoar pela eternidade. Por isso, esse salmo nos convida a focar no que importa,
a investir em relações verdadeiras, a cultivar um coração limpo, a viver de forma que, mesmo quando não estivermos mais aqui, deixemos rastros de bondade, sementes de esperança, marcas de amor, porque o vento pode passar, mas o que foi plantado com propósito permanece. E você está sendo chamado hoje a florescer com sentido, sabendo que cada gesto pode ser eterno quando guiado pelo céu. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Esse versículo rompe as fronteiras do tempo. Ele mostra que o favor de Deus não é momentâneo, não tem prazo, não expira. Quando Ele libera misericórdia sobre alguém, essa unção transborda, alcança gerações, se espalha como um rio contínuo. Isso significa que aquilo que você está vivendo agora, essa busca, essa transformação, essa rendição, não vai morrer com você. Vai continuar, vai alcançar seus filhos, vai proteger netos que ainda nem nasceram. Você está iniciando uma linhagem restaurada. Está ativando um legado de bênçãos que vai atravessar os anos. O seu sim para Deus hoje é um escudo para as gerações de amanhã. E essa consciência traz responsabilidade, mas também esperança. Porque mesmo se você veio de uma árvore familiar cheia de dor, hoje uma nova raiz está sendo plantada. Uma árvore de justiça, de honra, de misericórdia, e quem se esconde à sombra dessa árvore nunca mais será o mesmo. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos para os cumprir. Essa continuação é uma chave de sabedoria. As promessas se cumprem sobre aqueles que não apenas ouvem, mas também guardam, que não apenas conhecem, mas obedecem. Porque o verdadeiro amor se manifesta em fidelidade. Aqui não se trata de religião, mas de relacionamento. Quando você guarda uma aliança, você protege algo valioso. Você não trai, você honra. E quando essa aliança é com Deus, você vive com propósito, com direção, com discernimento. Lembrar-se dos preceitos é manter a palavra viva dentro de si, é caminhar com consciência. É escolher diariamente se alinhar com o que é eterno. E mesmo nas falhas, há retorno, há reconciliação, há restauração. Essa aliança não é feita de regras frias, mas de laços vivos, laços que conectam sua existência com os céus. E quando esses laços são firmes, mesmo os ventos mais fortes não te derrubam. Você permanece de pé. Porque está firmado não nas circunstâncias, mas na promessa. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Essa frase nos tira da limitação da lógica humana. Ela nos transporta para um trono que está acima de toda a autoridade da terra. O trono de Deus não é simbólico, é real, eterno, absoluto. Não há governo, crise, estrutura, guerra ou caos que esteja fora do seu domínio. Ele está entronizado acima de tudo. Isso muda completamente nossa perspectiva. Porque se o nosso Deus reina, então o medo não reina. Se o nosso Deus governa, então a insegurança perde espaço. Saber que Ele está assentado no trono é saber que há uma ordem maior dirigindo tudo, mesmo quando tudo parece desorganizado. E esse reino é ativo, ele não é passivo, parado, silencioso. Ele se move com justiça, com precisão, com sabedoria, e está operando agora em áreas da sua vida que você nem imagina. Por isso, descanse. Ele não perdeu o controle, ele nunca perdeu. E enquanto ele reinar, e ele reinará para sempre, você estará seguro. Bendizei ao Senhor, vós seus anjos, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Neste trecho, somos lembrados que há movimento celestial acontecendo o tempo todo. Os anjos não são figuras míticas, mas ministros reais que executam ordens vindas diretamente do trono. E essas ordens se ativam quando a palavra é liberada com fé.
Quando você lê esse salmo, quando declara suas verdades com convicção, você está ativando anjos, está movendo o invisível, está liberando comandos espirituais. Eles não obedecem ao seu medo, ao seu desespero, às suas queixas. Eles obedecem à palavra. Isso significa que sua boca tem poder, seu decreto tem peso, suas palavras têm autoridade quando alinhadas com a Escritura. Os anjos ouvem, reagem, agem. E onde antes havia escuridão, começam a surgir caminhos iluminados. Onde havia prisão, surgem portas abertas. Tudo porque alguém decidiu declarar a palavra com fé. Você